Shalom, você que segue o canal Atalaia do Senhor. Aqui é a pastora e escritora Leidice Rocha, do livro Carta de Jesus para sua noiva, Memoráveis Arrebatamentos. Você que está ouvindo os áudios deste livro, que o Senhor nosso Deus possa lhe abençoar tremendamente e que você seja impactado pela presença da glória de Deus ao ouvir essas revelações. Deus lhe abençoe. Capítulo 4. Parte 2. A noiva é levada ao aposento real. Ainda inconformada por estar distante do meu amado noivo, a noiva se levantou e caminhou para o outro local do reino. Então parou diante de uma porta de ouro que estava fechada. Ela olhou para o anjo que a acompanhava e perguntou se podia entrar. Ao adentrar, viu um grande e luxuoso aposento real. Haviam estofados acetinados em tons de ouro, almofadas macias e aveludadas, tudo maravilhosamente decorado. Então, como noiva, eu deitei nos aposentos do rei e descansei. Ao olhar para o teto, eu vi que o local arredondado onde eu estava deitada começou a girar no sentido anti-horário e depois no sentido horário, como se fosse um grande relógio de Deus na plenitude do tempo. Então eu ouvi: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Após parar de girar, foram colocadas sobre as vestes verde, esmeralda da noiva que foi trocada, mais 3 mantos acetinados, nas cores prata, vermelha e verde. E ao sair dali, a noiva foi conduzida por um corredor de luzes acesas. Passei por vários músicos do céu com seus instrumentos e todos estavam de vestes brancas. Vi também corais de remidos cantando, também com vestes brancas. Novamente as vestes da noiva foram trocadas, mas agora por vestes de rainha, e na sua cabeça havia uma coroa de diamantes. Eram vestes grenás, bordadas em ouro e muitas joias preciosas, como anéis, colares, brincos de diamante. Seus sapatos eram de ouro. Ela estava toda adornada. Meu Deus, é fantasticamente incrível o que eu vejo. Quem é essa que sobe do deserto como colunas de fumaça? Perfumada de mirra, de incenso e de toda sorte de pós aromáticos? Cânticos 3:6. Assim, na plenitude do tempo de Deus, eu fui levada como noiva rainha à sala do banquete celestial. Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim era o amor. Cânticos 2:4. Ao caminhar, eu vi uma porta redonda que se abria ao meio, formando 2 bandas. A abertura era automática, embora houvesse um ser celestial guardião responsável para indicar a abertura da mesma. Observei que havia na sala do banquete vários seres de branco, preparando os talheres de prata, os jarros de cristais e as taças em tons de ouro. Tudo lindíssimo e muito limpo. As toalhas eram brancas bordadas em fios de ouro, e cada talher e guardanapo tinha o nome do convidado gravado. Há muita ordem e muito brilho. Um coral de crianças, todas vestidas de branco, cantava na lateral, exaltando o Rei Jesus. A noiva rainha admirada parou para ouvir a adoração daquelas crianças. Depois percebi a abertura de uma janela, e dali podia-se ver o firmamento e as estrelas brilhantes de longe que acenavam vida. Senti naquele momento um desejo imenso de ir até aquelas estrelas brilhantes, pois eu sabia que naquele instante havia novos palácios, os quais eu iria desfrutar como esposa do Rei Jesus, juntamente com ele. Porém, o anjo do Senhor me disse que aquele não era o momento de ir até aquelas estrelas. Ele me conduziu então a outra porta transparente que se abriu quando pisei na entrada dela, e minha presença foi imediatamente identificada através de um sensor automático. O jardim interno do Palácio Real. Havia uma brisa viva que vinha direto das águas do Rio da Vida, a qual pairava naquele local. Um cheiro suave e aromático adentrava em minhas narinas. Haviam flores que eram nutridas pelo orvalho da manhã,
vindo do trono de Deus. Elas bailavam e sorriam para mim. Essas flores são cultivadas no viveiro do rei, em uma terra fofa e macia, onde, tipificando vidas, eu as encontrei em germinação e até sendo frutíferas. São raras e sabem adorar ao Criador. Neste viveiro, o anjo ancião, responsável por cuidar delas, estava ali. Então o anjo ancião me deu um ramalhete de flores coloridas. Ao tocá-las, elas se movimentavam, bailavam e brincavam, demonstrando alegria com a minha presença. Eu também comecei a tocá-las e a cuidar delas. Eu sentia alegria e paz. Era como um descanso para mim. Estar naquele jardim real, daquele viveiro, podia-se ir para outros lugares no reino celestial. Em seguida, o anjo me conduziu a uma carruagem de ouro, com 4 cavalos brancos. Ele me disse que era o momento de eu retornar à terra, pois o sino, sinal do tempo de Deus, já havia bailado. E assim o meu espírito, que estava arrebatado aos céus, retornou. Outro jardim interno do reino. Eu vi flores que cantam. Ó tu que habitas nos jardins, para a tua voz os companheiros atentam. Faz-me, pois, também ouvir. Cânticos 8:13. Certo dia eu chorava ao relembrar os arrebatamentos aos céus, e eu dizia: Ah, Senhor, eu quero acariciar a tua face. Ao mesmo tempo que eu orava em espírito, eu ninava o meu filho. Foi quando eu vi um anjo do Senhor que estava sentado na cama ao lado. Ele me mostrou um mapa de um dos palácios do reino de Deus. No meio do mapa havia um ponto de luz vermelha. Então ele me disse: Me foi dada a ordem para levar-te até este lugar, apontando o dedo para o ponto de luz vermelha do mapa. Então meu espírito foi arrebatado até uma sala redonda, composta por um jardim interno. Haviam muitas plantas raras, inclusive algumas parecidas com orquídeas. O teto era aberto e eu ouvia o cântico dos anjos que adoravam a Deus. E os 4 seres viventes sobrevoavam em círculos adorando, diante do trono do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E quão grande era o resplendor da luz do trono de Deus naquele lugar! As plantas daquele jardim interno não precisam de sol, pois do teto emana luz do sol da justiça. Então já não haverá noite, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Apocalipse 22:5. Havia naquele jardim interno um outro anjo ancião, cujas vestes eram brancas e sua capa, na cor branca, continha bordados em fios de ouro. Ele me abraçou enquanto me mostrava as flores daquele jardim. Observei que quando ele tocava as plantas com seu dedo indicador, do seu dedo acendia uma luz fluorescente que revigorava as plantas. Elas se alegravam e começavam a dançar como forma de adoração. E o interessante é que elas falavam em línguas estranhas. Era um linguajar específico, porém conhecido naquela dimensão do céu. A terra daquele jardim era misturada com pó de ouro. Abaixei-me para tocar a terra, e então eu vi pequeninos seres vestidos de vestes de cor azul claro, os quais têm semelhança com os humanos, porém têm asas. Havia um líder que comandava um exército daqueles pequeninos seres, cerca de 7 centímetros. Enquanto os pequeninos seres trabalhavam, havia um tumulto de vozes no linguajar deles. Em cada momento foi-me entregue uma porção pequenina de mel, produzida por eles, sendo que o néctar foi retirado daquelas plantas. Então o anjo Sião, que cuida do jardim interno celestial, me disse que daquelas plantas são retiradas as essências para a cura do câncer. Dali são dadas ordens para que nas mãos dos profetas de Deus esteja a cura do câncer, ao impor as mãos em nome de Jesus. E se não forem dadas ordens, nada acontece. Eu me maravilhava com tudo que eu ouvia, sentia e via. A sensação triunfante de estar tão perto de Deus me tocava profundamente. Bastava olhar para o alto, ver os anjos e apreciar os seus cânticos que exaltavam meu Redentor.
Havia entre aquelas plantas uma planta maior, no formato esférico, contendo sementes branquiçadas como algodão. Lembra uma flor do campo conhecida como dente de leão, que ao assoprá-la pode-se ver o vento levar. O vento impetuoso soprou aquelas duas sementes, de forma que as sementes grudavam em minhas vestes brancas, brilhando como prata. Em seguida se soltavam, grudando novamente, sorrindo e brincando comigo, como se tivesse intimidade. Tinham essas sementes órgãos dos sentidos e um linguajar celestial específico que me deixava deslumbrada. Depois eu notei a presença de alguns pequeninos seres viventes, esverdeados, que estavam sobre algumas folhagens. Eles começaram a tocar pequeninos instrumentos, pois faziam parte de uma orquestra celestial. Enquanto tocavam, as plantas dançavam como forma de adoração ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Salmo 156. Ao ouvir o som da orquestra, formado por seres pequeninos, eu deitei sobre o piso daquela sala, para descansar, ao lado do espírito meu filho pequeno, que também estava ali. Então o anjo ancião me disse: eu vejo nos ares aqueles cavaleiros guerreiros. Toda vez que tu retornas de uma batalha, o seu espírito é arrebatado até aqui, neste jardim interno do palácio de Deus. Aqui você descansa e revigora suas forças. Então entendi o porquê de, no mundo terreno, gostar tanto de plantas ornamentais.